Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente daqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do cenário econômico de hoje, que tem como primeiro destaque o dólar, que voltou a ter uma alta impressionante hoje. O dólar teve forte alta, apesar da intervenção do Banco Central, foram 5 bilhões de dólares colocados no mercado de câmbio. Mesmo assim, o Banco Central não conteve a alta do dólar, que obviamente já estava pressionado desde ontem. Nós tivemos ontem a decisão do Banco Central dos Estados Unidos de subir os juros americanos. Isso era esperado, mas não o tamanho da alta como se pôde ver hoje, apesar dessa intervenção do Banco Central. A gente viu que o Ibovespa continua, só um pouquinho para a gente voltar aqui, o Ibovespa continua enfraquecido, hoje teve nova baixa, apesar de algumas altas. Petrobras, por exemplo, começou com um alto dia, mas terminou em queda também. Em abril, os serviços tiveram a primeira alta do ano. Agora, isso é aquela história da economia pré e pós-greve dos caminhoneiros que aconteceu em maio. Esses dados são do IBGE e são referentes a abril. Um dado sim a ser comemorado, mas a gente tem que levar em conta que maio provavelmente vai ter um resultado diferente. E no estúdio, Rodrigo Soeiro, da AB Fintex, Associação Brasileira de Fintechs, para falar dessas novas empresas do setor financeiro que têm colocado os bancos tradicionais numa situação delicada. A gente fala disso tudo daqui a pouquinho, porque tem muita inovação das fintechs, tem tarifas mais baixas, juros mais baixos, ou seja, uma série de inovações que tem trazido um novo olhar do consumidor para questões financeiras. A gente vai para o primeiro intervalo, aliás, vamos para a vinheta, o cenário econômico já está no ar, daqui a pouco a gente já tem para falar de PIS/PASEP. Depois das contas inativas do FGTS, que foram liberadas no ano passado, você se lembra, e aquilo teve um impacto muito grande, sobretudo no ano de 2017, com a recuperação da economia, ou seja, dinheiro que foi para pagar dívida, para aumentar o consumo das famílias tem um peso muito grande quando você faz um cálculo do PIB, e nós saímos da recessão em 2017, o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1%. Agora o governo está apostando ali no PIS/PASEP. São 39 bilhões de reais de contas de PIS e PASEP que podem ser ali sacadas pelos trabalhadores que têm direito. Bom, havia ali um cálculo do governo que, se por acaso todo esse valor for sacado e usado na economia, tem um impacto de pouco mais de 0,5% na conta do PIB, tamanha a importância do consumo das famílias. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem detalhes sobre isso. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. O saque do PIS/PASEP vai ser liberado para cotistas de todas as idades e rendimentos e já fica disponível a partir da próxima segunda-feira para quem tem entre 57 e 59 anos e que tenha contribuído para o PIS ou PASEP até o dia 4 de outubro de 1988. E também para quem não resgatou todo o saldo. Tem direito quem trabalhou entre 1971 e 1988. Até então, só podia sacar quem tinha mais de 60 anos. A gente lembra que o PIS é para trabalhadores do setor privado e que o PASEP é vinculado aos servidores públicos. No caso do PIS, quem administra é a Caixa Econômica Federal e, segundo a instituição, vão ser liberados mais de 28 bilhões de reais. Já no caso do PASEP, vão ser mais de 6 bilhões de reais e ele é para servidores da administração pública. Na Caixa, a primeira fase de saques vai até o dia 29 de junho para beneficiários entre 57 e 59 anos. A segunda começa no dia 8 de agosto, com crédito direto na conta para quem é correntista do banco. Numa terceira fase, a partir do dia 14 de agosto, os saques voltam a ser feitos nas agências para beneficiários de todas as idades. Pelo Banco do Brasil, cotistas com idade superior a 57 vão poder sacar diretamente nas agências até o dia 29 de junho na primeira fase. No dia 8 de agosto começa a segunda fase. Quem é correntista recebe o dinheiro direto na conta e os demais podem sacar, inclusive os que não resgataram na fase anterior. Para saber se você tem e quanto tem de saldo do PIS, basta acessar o site que aparece na tela, caixa.gov.br/cotas-PIS, na opção Consulte seu saldo. Os servidores públicos podem acessar bb.com.br/PASEP. O ministro do Planejamento, Esteves Conago, estima que pelo menos 10 bilhões de reais entrem na economia e aconselha a esperar até agosto para sacar. Isso porque, em julho, o saldo sofre uma correção entre 8% e 10%, então o valor vai estar maior, Piotto. Vamos observar duas coisas que Vanessa fez menção aí.
de à espera, você pode aguardar até agosto, porque em julho é justamente quando os saques não são permitidos, aí tem a adesão ali dos juros, ou seja, o valor vai ser maior em agosto, porque tem uma remuneração dos juros ali sobre essas contas. E, obviamente, se você já é, correntista da Caixa e do Banco do Brasil, esse valor já é depositado na sua conta. Se você não é correntista, vale a pena você verificar ali na Caixa Econômica, o site está ali, todas as informações para ver se você tem direito a esse valor. Num ano de dificuldades financeiras, ou seja, ainda de retomada da economia, um dinheiro extra não é um problema, né? Bom, vamos seguir aqui, deixe-me ver. Bom, se estamos falando em consumo, uma pesquisa revela que são os microempresários que estão mais motivados aí com a possibilidade do aumento de vendas, porque as pessoas vão comprar mais coisas durante a Copa do Mundo. Aliás, começou hoje a Copa do Mundo. Ontem nós trouxemos uma outra pesquisa que os brasileiros pretendem sim gastar mais durante a Copa do Mundo. Ou seja, gente que está disposta ali a fazer um pouco mais de festa. Os gastos eram sobretudo com festa, né? Ou seja, alimentação e bebida. Mas são os microempresários os mais animados com a possibilidade de aumentar as vendas. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Entre nessa pesquisa do SCPC Boa Vista, os microempresários são os mais animados. 31% acreditam que vão aumentar as vendas agora, devido à Copa do Mundo que começou hoje na Rússia. As grandes empresas, 27%, também muito próximo o valor. As médias são um pouco mais conservadoras, até 23% os empresários dizem que podem sim aumentar as vendas. Mas tem outros detalhes dessa pesquisa, esses outros detalhes chamam bastante atenção. 5% dos empresários disseram que contrataram mais funcionários justamente para atender essa demanda maior agora de Copa do Mundo. 35% disseram que vão fazer promoções, farão promoções durante a Copa do Mundo, ou seja, condições melhores para os consumidores, e 19%, praticamente 20%, aumentaram os estoques justamente para se ter ali a possibilidade de atender essa nova demanda. Esses 5% podiam ser maiores, evidentemente, são normalmente empregos temporários, mas, de novo, no momento em que qualquer dado positivo faz diferença na realidade do país, são dados aqui desse aumento de consumo e previsão de aumento de consumo por parte dos brasileiros e de vendas por parte dos empresários. Isso dá uma ideia de que a Copa do Mundo tem sim também um impacto econômico. Tem muita gente discutindo que a Copa do Mundo não pegou ainda no Brasil. Convenhamos que nós temos uma outra realidade financeira no país, as pessoas têm contas a pagar, têm situações a lidar. Obviamente que na hora que chegar o jogo, aí sim as pessoas param para assistir. A animação vai acontecer, mas de uma forma mais comedida, porque as pessoas têm outras preocupações. Aliás, os cientistas sociais criticavam isso nos anos 80, dizendo que os brasileiros paravam completamente de pensar no país e na vida própria só para pensar no futebol. Bom, então, por esse ponto de vista, convenhamos que a sociedade brasileira avançou, por esse ponto de vista. Bom, vamos seguir aqui. O setor de serviços surpreendeu no mês de abril. Aqui, de novo, é aquela história da economia pré-greve dos caminhoneiros em maio e números que depois serão divulgados. Ontem nós divulgamos outros números de perspectivas da economia, mesmo com a greve dos caminhoneiros. Os números são relativos a abril, ou seja, o crescimento do setor de serviços foi de abril. Foi em abril que o IBGE conseguiu chegar a esses dados e o Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem mais informações. Oi, Maurício, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. No mês de abril, segundo o IBGE, das 4 das 5 atividades que foram pesquisadas apresentaram resultados positivos, com destaque justamente para o setor de transportes, que subiu 1,2% no mês de abril. O setor de transportes é muito importante, já que ele representa 30% do valor total do setor de serviços. Mas o setor de transportes, provavelmente no mês seguinte, maio, quando o IBGE apresentar o resultado da próxima pesquisa, não vai apresentar esse mesmo desempenho, por conta da greve dos caminhoneiros, que também deve impactar outras áreas do setor de serviços. A greve dos caminhoneiros deve causar esse impacto no mês de maio e também um pouco de reflexo no início do mês de junho. Agora, voltando a falar sobre abril, no mês de abril, o total acumulado do crescimento do setor de serviços foi de 1%, em comparação com o mês de março. Agora, quando comparamos abril de 2018 com abril do ano anterior, o crescimento foi ainda maior, uma alta de 2,2%. Esse é o melhor desempenho do setor de serviços no mês de abril desde o ano de 2015. Apesar dessa alta no mês de abril, que foi a primeira alta registrada no ano no setor de serviços, quando pegamos o acumulado de 2018, ainda temos um resultado negativo, uma queda de 0,5%.
0,6%. O setor de serviços vinha se recuperando, mas por conta da greve dos caminhoneiros, em maio e em junho, o resultado, infelizmente, não deve ser dos melhores. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos falar do mercado financeiro. Hoje nós tivemos uma alta surpreendente do dólar. Não necessariamente surpreendente, mas surpreendente pelo tamanho de alta. Ontem, o Banco Central dos Estados Unidos decidiu subir os juros americanos subiram. É um movimento que já estava sendo esperado há algum tempo. Aliás, é exatamente esse movimento que fez com que mercados emergentes sofressem, porque os investidores tiram dinheiro de mercados emergentes e levam para ou ganhar de uma forma muito conservadora, juro pequeno, mas um pouco maior, com os títulos americanos, ou pela economia americana, que é mais confiável do ponto de vista dos investidores, mas a lógica é sempre assim, ou seja, são economias mais desenvolvidas, e por isso os investidores tiram dinheiro de economias emergentes, como é o caso brasileiro, onde os ganhos até são maiores, mas adotam um tom de ter mais conservadorismo, ou seja, mais segurança no investimento. Ganha menos, mas tem mais segurança de receber. Nos mercados emergentes, pode-se ganhar muito mais, mas a insegurança, o quociente de insegurança é maior. Fato é que hoje o Banco Central interveio fortemente no mercado de dólar para tentar conter a alta do dólar, que era provável que aconteceria, porque se o investidor estrangeiro tem dinheiro aqui, para ele tirar o dinheiro daqui, ele tem que comprar dólar. Se ele compra dólar, ele pressiona o mercado para cima. O dólar já vinha subindo há muito tempo. Há exatamente uma semana, foi na quinta-feira da semana passada, depois que o mercado fechou, o presidente do Banco Central, William Goldfein, deu uma longa entrevista, disse que o Banco Central não teria nenhum problema em usar quaisquer medidas possíveis para tentar conter a alta do dólar. No dia seguinte, o dólar caiu 22 centavos no único dia, na sexta-feira, mas hoje subiu 9 ou 10 centavos se a gente comparar com a cotação de ontem. Vamos dar uma olhadinha na cotação do dólar? R$ 3,80 no fechamento, uma alta de 2,53%. Esse é o detalhe, esse tamanho da alta. Porque em um mês, levando-se em conta todos os altos e baixos, o dólar se valorizou 5,05%, pouco mais de 5%. E olha que hoje foram 5 bilhões de dólares injetados no mercado pelo Banco Central em swaps cambiais, ou seja, aquela venda futura de dólar para tentar conter a cotação. Levando-se em conta o resultado de hoje, a expectativa é qual será o comportamento do Banco Central amanhã na sexta-feira. O Banco Central tinha prometido vários bilhões de dólares para justamente segurar essa cotação. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, mas hoje teve uma alta expressiva da moeda americana. Isso encarece, por exemplo, compra de petróleo, isso encarece uma série de itens que a economia brasileira é internacionalizada, muitas empresas dependem de insumos internacionais e evidentemente que isso passa a custar mais caro e normalmente tende a repassar ao consumidor e em alguns momentos pressionar a inflação. Vamos seguir aqui depois do dólar para ver o Ibovespa, de onde boa parte dos investidores tem tirado dinheiro das ações das empresas brasileiras. O Ibovespa continuou caindo, está enfraquecido o Ibovespa nesses últimos tempos, uma queda de quase 1%, 0,97% a 71.421 pontos. Em um mês, o Ibovespa já se desvalorizou 16,2%. O Ibovespa é uma carteira fictícia, ou seja, algumas das mais expressivas empresas que têm ações negociadas aqui na Bolsa fazem parte desse índice para dar uma ideia de para onde exatamente o mercado brasileiro, a economia está indo do ponto de vista do mercado de capitais. Agora vamos ver algumas ações especificamente, o comportamento de ação por ação dependendo da empresa. A gente tem aqui, vamos começar com a Petrobras, que desde a greve dos caminhoneiros caíram bastante as ações da Petrobras. Petri 4 são as ações preferenciais, uma queda de 0,4% a R$ 15,11 hoje. Ela até ensaiou uma alta hoje, as ações da Petrobras, mas essa alta não foi confirmada no final do dia. A gente viu aqui uma queda de 0,4%. Em um mês, e aqui nós estamos pegando toda aquela época da greve dos caminhoneiros de lá para cá, e as desconfianças do mercado em relação à política de preço da Petrobras, que não mudou ainda, diga-se de passagem, o governo tem insistido nisso, a direção da Petrobras também, mas de lá para cá as ações da Petrobras em apenas um mês caíram mais de 40%. Quem comprou a ação da Petrobras antes da greve dos caminhoneiros, ou quem vendeu naquele momento, ou seja, tinha um valor que hoje é de 40% menor. Vamos ver algumas outras empresas que nós selecionamos para entender o que aconteceu no dia de hoje aqui no Ibovespa, que teve mais uma queda. A Vale, que tem um peso importante dentro desse Ibovespa, do índice Ibovespa, subiu 0,19%, mas ela não foi suficiente para segurar o Ibovespa no positivo. O Itaú,
Banco Itaú, que tem peso também, os bancos brasileiros, o Itaú, Banco do Brasil e o Bradesco, tem peso importante no Ibovespa, caiu 3,14%, o Bradesco 3,87%. Isso aqui justifica claramente o porquê que o Ibovespa não subiu, além da Petrobras. A BR Foods, que aqui tem uma expectativa de Pedro Parente, o ex-presidente da Petrobras, que é visto pelo mercado como um executivo de alta qualidade, assumir o comando da empresa, ele já é do presidente do conselho, saiu inclusive do presidente do conselho da B3 aqui, da Bolsa, para ir para a BRF. Há essa possibilidade, portanto, as ações estão se valorizando, 2,52. E a Embraer, que está nessa questão com a Boeing, hoje caíram as ações em 0,32%, são os dados que nós temos das ações de algumas das empresas. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre fintechs, essas empresas inovadoras, as pequenas, jovens, algumas nem tão pequenas assim, mas jovens e inovadoras empresas do setor financeiro que têm colocado muita pulga atrás da orelha dos grandes bancos, os bancos tradicionais. A gente fala sobre isso daqui a pouco, logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico aqui do estúdio da B3, no centro da cidade de São Paulo, e para falar de fintechs, essas jovens e inovadoras empresas do sistema financeiro que têm colocado os bancos tradicionais, digamos, com muita pulga atrás da orelha. Aliás, questionado a forma como o sistema financeiro funcionava até então. Bom, aliás, o setor tem um evento importante agora, agosto, em São Paulo, é a segunda edição, que é o Fintech. A gente conversa sobre isso agora com o Rodrigo Soeiro, que é presidente da Associação Brasileira das Fintechs. Rodrigo, bem-vindo aqui ao cenário econômico. Muito obrigado, Piotr. É Fintech, é isso? Fintech. O ano passado, quantas pessoas estiveram no evento? 1.800 pessoas. E agora, este ano, com esse crescimento, com muito mais gente falando sobre Fintech, mais interessada no assunto? Nossa expectativa é 3.500 a 4.000 pessoas esse ano. Eu fiz menção, e eu sei que fui provocativo em relação aos bancos tradicionais, porque, por exemplo, algumas das Fintechs mais conhecidas hoje, e talvez as mais poderosas, eu vou citar o Nubank, questiona um dos serviços bancários que as pessoas mais usam, chamado cartão de crédito. É um cartão sem anuidade, as pessoas conseguem fazer ali as suas compras sem depender de um gerente de banco para conceder ou não o cartão. É um sistema completamente online, a pessoa entra lá, eu conheço bem o sistema, ou seja, eu tenho essa é a lógica. Quando eu quis dizer que fui provocativo, foi para mexer nesse sistema financeiro que estava um pouquinho, digamos, envelhecido, sem grandes inovações. O máximo que o sujeito falava assim, tem um site do banco para você entrar. Só um site é simplesmente tirar o cliente da agência e deixá-lo na casa dele. Mas não tinha inovação no serviço, né? Na verdade, o serviço financeiro brasileiro ele tem uma tradição de inovação tecnológica, né? Só que as fintechs vieram para tornar isso ainda mais conveniente ao consumidor final e ainda mais democrático. Então, as fintechs elas vêm para mudar todo o processo e questionar todo o processo que existe por trás, o que a gente chama de cozinha aí das instituições financeiras, cozinha aí do modelo financeiro. E, quando tange o cliente, toda a estratégia dessas fintechs está voltada para realmente atender o interesse dele. Então, isso muda bastante a forma como você vende, a forma como você oferta e até mesmo a precificação disso em relação ao cliente quando você fala de um cartão sem anuidade. No começo dos anos 90 e no final dos anos 90, ou seja, durante uma década eu ouvi essa discussão por muito tempo, ouvi no começo dos anos 2000 também e até recentemente que nós ainda somos um país de milhões de desbancarizados. Porque o sujeito, para ter uma conta no banco, ou custava dinheiro ou era muito complicado. As fintechs vão, digamos, inserir mais gente no sistema financeiro? Sem dúvida nenhuma. As fintechs elas estão apoiadas numa modelagem tecnológica, né, e um canal que representa um grande diferencial no acesso ao usuário é o próprio celular, o mobile. E a gente já tem números que comprovam que há mais celulares e smartphones disponíveis no mercado do que contas bancárias. E a tendência é só aumentar. Então, a probabilidade de inclusão que as fintechs trazem para esse mercado, ela é real. Mas qual foi o principal desafio? Porque eu tenho sempre, quando se fala em dinheiro e banco, tem sempre a lógica, aliás, os bancos sempre fizeram isso na propaganda deles, de que você está comprando tradição e segurança. Uma fintech é uma empresa nova, inovadora e que não pode falar de tradição porque ela tem muito pouco tempo. Como é que eu digo para o meu consumidor, olha, eu vou te dar benefício de não pagar, mas vou te oferecer segurança também, que quando se fala de dinheiro é argumento vital.
O principal aspecto que é alicerce para a grande maioria das fintechs é o direcionamento do foco de planejamento dela para a real satisfação do indivíduo. Então, a grande parte das fintechs, ela é realmente um aliado do indivíduo na busca pela concretização do objetivo dele. E aí isso gera credibilidade, isso gera empatia, isso gera o devido relacionamento. Há casos de clientes que recebem presentes de fintechs, que presenteiam fintechs, que elogiam fintechs nos sites, e a gente não vê uma relação como essa em instituições tradicionais. Né? Então, isso se dá... críticas, com muita crítica. Exato. O sistema financeiro convencional é crítico. Exato. Então, isso se dá exatamente porque há uma relação de empatia e de preocupação real com o bem do bolso do indivíduo. Né? E isso vai sendo construído. Vamos falar de 2 casos recentes. O Banco Inter, que inclusive tem ações negociadas aqui na Bolsa, as ações foram abertas num dia, se não me engano, numa segunda-feira, tinha um feriado na terça. Na quarta ou na quinta teve uma denúncia de que um hacker tinha invadido o sistema do banco, o banco negou, há uma investigação aberta e logo depois também tivemos um outro problema com uma outra empresa pequena, que era o Banco Neon, enfim, que sucumbiu pelo menos a essa imagem de inovação, sobretudo na questão da segurança. Esse caso do Banco Inter é notório por esse aspecto, mesmo que nós não tenhamos ainda uma conclusão das investigações? O que é notório é que qualquer informação que saia positiva ou negativa sobre fintechs gera impacto direto em todas essas empresas. O Inter, ele apesar de ser visto como uma empresa digital, ele veio do meio tradicional e vem tentando migrar para o digital a ponto de poder competir com as atuais fintechs. Ele está neste processo, ele ainda não tem o mesmo nível de tecnologia, o mesmo nível de oferta voltada para o cliente aos nossos olhos. Tá? A gente hoje tem fintechs que estão com um direcionamento e uma tecnologia digital por trás bem mais robusta. Tá? Uhum. Porém, ao olhar do cliente, ele pode ser que a visualize como uma fintech também. Né? E isso, de alguma forma, sim, gera impacto para todos. Eu acho que todo o player que está posicionado digitalmente, que sofre algum tipo de ataque, gera desconfiança por parte do consumidor final. Seja ele uma instituição tradicional, então, por exemplo, se surgir algum tipo de notícia de um banco tradicional de que ele está sofrendo um ataque hacker em seu aplicativo, isso vai gerar uma desconfiança para todos que estão posicionados digitalmente. Tá? Porque então, o ataque não era contra uma fintech, era contra um sistema de banco eletrônico que todos têm, inclusive os tradicionais, não é? Exato. O difícil, quando a gente fala do esclarecimento disso junto ao consumidor final, é separar essas coisas, né? Porque na prática a associação que ele faz é ao banco que ele usa no celular, claro, ou ao site que ele acessa. E tem um caso que está sendo analisado pelo Conselho de Acompanhamento e Desenvolvimento Econômico, o CAD, ou seja, tem uma preocupação ali com relação ao Nubank, que reclamou dos grandes bancos porque estaria sofrendo ali competição desleal por parte dos grandes bancos. Ele tem que usar um banco para fazer lá alguns processos internos e o Nubank é, se não me engano, a fintech financeira maior fora do Vale do Silício. É gigante o Nubank, o sucesso que conseguiu, o cartão roxinho, para que as pessoas reconheçam. Esse tipo de briga a gente vai ter mais ainda, porque um sistema convencional não quer perder espaço para uma inovação. Esse tipo de discussão vai existir mais ainda? Sem dúvida nenhuma. Como associação, a gente vem cada vez mais estruturando nossos questionamentos, estruturando nossos posicionamentos. E o objetivo da associação é realmente dar força às fintechs para que elas possam competir de igual para igual com as instituições que estão aí. E aí, nesse contexto, uma vez que a gente tem um mercado realmente concentrado, situações como essas se replicam em uma série de outras verticais, uma série de outras situações, e nós estaremos nos estruturando para questionar ou minimamente para sentar na mesa e dialogar buscando a melhor solução para as partes. Esse é o maior desafio das fintechs hoje, é tentar não só convencer o consumidor, que eu acho que esse é um passo que está sendo dado de forma muito intensa, muito rápida, mas brigar com o sistema que já existe aí, porque eu estou inovando e estou tirando o mercado de quem já existe. Isso é uma briga comercial. Esse é um dos desafios. Acho que é importante ressaltar que a gente tem fintechs que competem com o meio tradicional. Existem fintechs que são B2B, ou seja, elas complementam o meio tradicional, né? Então elas podem empoderá-los também nessa competição. E existe o ponto que é muito relevante e que é um desafio para a maioria das fintechs, que é o acesso ao capital de risco.
Porque até um determinado momento, a inovação ela pode disruptar um determinado nicho. Mas para você chegar a um patamar realmente diferenciado, o acesso ao capital de risco real, ele é muito relevante. Nesse contexto, o que a associação tem buscado fazer é começar a buscar um canal de comunicação com o mercado internacional para atrair capital de risco para o mercado local, tá? E dessa forma, indiretamente, influenciar os investidores locais para então começarem a se movimentar com maior velocidade, beneficiando o crescimento dessas instituições que estão surgindo. Rodrigo, me dá 10 segundos, uma resposta, me perdoe pelo tempo. É uma ferramenta para fazer o país retomar o crescimento? As fintechs podem contribuir com isso? Eu não tenho a menor dúvida. As fintechs vieram para democratizar o produto financeiro e para facilitar o entendimento por parte do usuário. Então, se você fizer uma correlação direta de crescimento e qualidade de vida das pessoas com acesso ao crédito, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que está muito próximo uma coisa da outra. Rodrigo, obrigado pela gentileza. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Rodrigo Soeiro, da AB Fintech, conversou conosco. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.